Bom, vamos lá. Aí, quem for chegando depois vai chegando. Vamos dar início. Bom, na última aula a gente falou sobre a história da guitarra, né? Pegamos os pontos principais aí. Como eu falei, é complicado falar de maneira muito aprofundada sobre a história da guitarra. Seja bem-vindo, Sérgio. Mas a gente acho que deu para entender um pouquinho, né? Como que aconteceu as coisas, deu para dar um panorama geral aí, né, na história da guitarra. E a gente começou a falar um pouquinho sobre a parte da construção, né? Hoje eu quero terminar esse assunto. É um assunto bem legal também, eu gosto pra caramba. Aí na semana que vem a gente vai falar sobre captadores. Hoje a gente vai dar uma pinceladinha, porque faz parte dos subtópicos aqui de construção da guitarra, tem a ver, né? Mas captadores vai ter uma aula à parte, porque captadores é um outro mundo. Então, falar sobre as variações, modelos, como eles interferem nos timbres, né? E vamos falar um pouquinho sobre cordas e palheta também. São coisas que vão influenciar demais, né, no timbre que você vai tirar da guitarra. Espessura de cordas, espessura de palheta, tamanhos, modelos, né? Enfim, a gente vai falar sobre esses dois últimos elementos aí na semana que vem. E na outra semana a gente vai ter uma aula com o Maurício Fernandes. Maurício Fernandes, para quem não conhece, ele é guitarrista profissional, já tem vários CDs gravados, é de São Paulo, e ele a gente chama de AR, né? A sigla, que é Artist Relation, da Datalink Cabos, que é uma empresa que faz cabos, né, lá de São Paulo, que me patrocina. E hoje é uma das maiores fábricas de cabo aí do Brasil, né? E ele, além de ser o Artist Relation, o nome já sugere aí, relação com o artista, né? Ele é o cara da fábrica, que é o intermediário, né, dos músicos, dos artistas com a empresa. E além disso ele é especialista de produtos, então ele conhece bem os produtos, sabe como é que é o processo de fabricação, matéria-prima utilizado, vai falar um pouquinho de componentes, enfim, vai falar como também os cabos, né, é um elemento que influencia total no timbre, a importância de dar atenção a isso, né? Mas é isso, vamos lá então. Na aula passada a gente começou a falar aqui, né, que a guitarra possui muitas variações no formato, que é o desenho da guitarra, o design, né? Você vai ter variações de tamanhos, componentes, né? E que tudo isso vai influenciar de uma forma ou de outra na sonoridade, né? Porque a guitarra ela é um todo, né? Então cada elemento não tem jeito, vai influenciar no som final. Aí a gente falou que o corpo da guitarra, né? Ele é uma peça geralmente feita de madeira. Falamos que existem guitarras que são feitas de outros materiais até sintéticos, né? Metal, e demos alguns exemplos, né? Mas a madeira é o mais utilizado. Eu até dei uma atualizada, coloquei outras coisas na apostila, depois eu vou mandar a apostila para vocês atualizada, uma versão 2.0 dessa aula, né? Mas eu falei que o corpo ele pode ser fabricado de uma peça única, ou seja, um bloco único de madeira. Às vezes o luthier, o fabricante, ele corta a peça única lá e fabrica o corpo partindo daquilo ali. Outras vezes vai ser colagens, né, de duas, três peças. Quanto mais peças, pior vai ser o timbre, né? Se você tem uma peça única de madeira, é a melhor coisa, é a melhor opção, porque você vai ter mais sustain, né? Não tem jeito, quanto mais cortes tiver no seu corpo, por mais que seja bem colado, o corpo não vai vibrar, não vai timbrar da mesma forma que uma madeira única, né? Uma peça única, um bloco único, né? Falei que alguns modelos vêm com uma fina lâmina no tampo, né, para dar um acabamento. Dei o exemplo da Les Paul, as guitarras PRS, Paul Reed Smith também trabalham com essa técnica, né, que deixam o visual do instrumento mais sofisticado. Falei que o corpo pode ser pintado de diferentes cores, né? Você tem cores sólidas, preto, branco, amarelo, azul, verde, né? Até dei o exemplo na aula passada também das guitarras Fenders, né, na década de 60, que eles pegavam as cores dos carros da década de 50. O americano tem aquela paixão por carros, então ele pegava as cores dos carros e pintavam as guitarras e batizavam o nome daqueles modelos de acordo com a cor do carro que eles se inspiraram, né? E você pode também ter um corpo que é só envernizado, uma madeira só com verniz, e também que é o verniz brilhante e o verniz fosco. Até dei o exemplo de uma guitarra que eu usei durante muitos anos, que eu era patrocinado pelo luthier daqui da minha terra, né? Que ele fez para mim, que era o corpo só com esse verniz fosco.
né? E aí aqui, alguma coisa que eu adicionei que não está na apostila de vocês, que eu vou mandar depois para vocês. O formato do corpo varia de acordo com o modelo e fabricante. Alguns podem ser maiores e pesados, outros pequenos e leves por conta de vários fatores. A Gibson costuma fazer alguns tipos diferentes de cavidades no corpo com a intenção de aliviar um pouco do peso do instrumento de acordo com a figura ao lado. Então, aqui tem uma figura de algumas técnicas que a Gibson usa para tornar o corpo da Les Paul mais leve. Quem já tocou numa guitarra Les Paul sabe que ela tem algumas características que são bem peculiares. Uma delas é o peso. Eu até dei o exemplo na aula passada de uma guitarra que eu tenho aqui da Tajima da década de 90, que ela é muito pesada e quase eu não toco com ela ao vivo por conta disso. Mas ela tem um sonzão, né? É um Mogno ali que eles usaram, que é muito pesado. O Mogno tem essa característica de ter um timbre mais encorpado, mais aveludado, mas também é uma madeira mais pesada, né? E aí, com a intenção de deixar isso um pouco mais leve, a Gibson acabou desenvolvendo algumas técnicas, né, de tirar, como vocês podem ver na imagem aí, um pouco de madeira, né, cavar mesmo. Aí tem essa aqui, que é a Chambered Les Paul Body, não estou conseguindo ler aqui, mas essa que ele faz alguns furos aqui também tem um nome específico que eles dão para esse modelo. E esse outro modelo aqui, que eles tiram, faz alguns desenhos, né, geométricos aqui, tá vendo, ao longo do corpo, para tentar deixar o corpo mais leve. Isso também vai influenciar, ou seja, o tipo de corte. Por exemplo, esse primeiro modelo aqui, que é o Chambered Les Paul Body, se aproxima bem de uma guitarra semiacústica, né? Você tem uma cavidade maior ali, aquilo acaba influenciando no timbre, né? É diferente de uma guitarra Les Paul, em que o cara não faz nada, o corpo ali que eu acredito que a minha seja assim, não tem nenhum trabalho assim. Deve ser a madeira maciça mesmo, por isso que ela é tão pesada. Mas mesmo assim, mesmo com esses artifícios aí, a guitarra Les Paul é naturalmente mais pesada do que uma Strato, do que uma Telecaster, ok? Isso aí é importante de observar. Bom, aí agora a gente vai falar então um pouquinho sobre as madeiras, né? Outra coisa que influencia muito no timbre de um instrumento é a madeira. Tanto para guitarra, violão, contrabaixo, não tem jeito, né? A madeira vai influenciar demais. E na apostila vocês vão encontrar lá, existem vários tipos de madeiras utilizados na fabricação de instrumentos musicais. Aí eu listei aqui os mais usados. Procurei trazer aqui as principais características. Né? Por que os mais usados? Porque, cara, é uma grande quantidade de madeiras, né? Hoje, inclusive, por conta de algumas madeiras estão entrando aí naquelas madeiras, como é que fala? Que estão em extinção, né? Por conta disso as empresas têm procurado outras opções, né? Por exemplo, o Mogno está bem complicado de achar, né? Em qualquer parte do mundo. E Mogno é uma das madeiras mais usadas para instrumentos aí, Gibson, instrumentos tipo Paul Reed Smith. Esses modelos de instrumentos geralmente usam muito Mogno. Como está em extinção, cara, os caras têm tentado fazer pesquisas de outras madeiras, de outras árvores, com o intuito de achar madeiras que se assemelham àquele timbre, né? Então você vai encontrar muitas descrições aí, às vezes de instrumentos gringos principalmente, de madeiras que às vezes não são tão comuns, mas que existem, tá? Às vezes não eram tão utilizadas, né, na fabricação de instrumentos, mas está acontecendo muito por conta disso aí. O Sérgio colocou aqui, Ricardo, tem como saber que tipo de madeira é a guitarra que eu tenho? Tem algum lugar no manual, no certificado que informa? Então, geralmente, se não tiver no manual, vem no site. Geralmente no site da empresa ele coloca essas informações, a madeira do corpo, a madeira, se a guitarra tem um tampo de outra madeira, né? Porque às vezes o corpo é de uma madeira, mas o tampo é de uma outra madeira, uma lâmina que foi colocada para dar um acabamento diferenciado. Extrato não é comum se fazer isso, né? Mas no site geralmente da empresa, quanto maior a marca mais organizado, mais informações você vai ter acerca do seu modelo. Aí vai vir madeira do corpo, madeira do braço, vai vir informações sobre os captadores, sobre as tarraxas, né? As informações gerais, né? Então, se não tiver no próprio manual, né, pelo modelo no site lá, você consegue descobrir isso aí. E se você não achar no site, meu amigo, você pode pesquisar na internet, porque na internet a galera, em fóruns aí, a galera discute muito sobre isso aí. O ano de fabricação influencia? Sim, pode influenciar. Às vezes muda de ano, aí os caras às vezes,
por conta da dificuldade de achar um tipo de madeira ou outro, ou às vezes muda por uma questão de sonoridade também, né? Aí o cara pode acontecer, né, de mudar a madeira do corpo ou a madeira do braço, sim, pode acontecer. Tá? Mas é uma coisa que vale a pena, porque isso ajuda você a identificar como a sua guitarra se comporta na questão do timbre, né? Se ela tem um comportamento que puxa mais ali para as frequências mais graves, mais agudas, isso vai influenciar na forma de você timbrar os seus pedais. Então é importante isso. Mas vamos lá. Mogno tem como principal característica um timbre mais aveludado. Na música a gente vai usar algumas terminologias para tentar traduzir o som, né? Porque o som você só ouve, você não vê. Então aveludado na realidade é uma palavra que vai tentar transmitir um som mais gordo, um som com menos brilho. Quando eu falo brilho, né, é outra palavra que se refere a um aspecto visual, né, mas você usa para se referir ao som. Um som brilhante, entre aspas, vai ser aquele som com mais agudo, com mais ênfase nas frequências agudas, um som mais estalado, outra expressão, estalado, um som estalado. É muito comum os músicos usarem, né? Tem músicos que inclusive vão falar de cor, né? Esse timbre aqui tem uma cor mais aveludada, esse timbre aqui tem uma cor mais... Eu já vi algumas entrevistas, por exemplo, de alguns guitarristas falarem até de cores mesmo. Esse som aqui é meio verde, esse som aqui é meio amarelo. É meio louco isso, mas o músico tenta fazer isso para tentar expressar, né, o que ele quer dizer com o som. O Miguel está colocando a dica aqui, digita no Google e a marca e o modelo da guitarra e coloca especificações no final. Geralmente eu acho todas as informações. Hoje, cara, no Google você acha basicamente tudo, é difícil você não achar. E é legal essa pesquisa, não sei vocês, mas eu sempre fui um guitarrista que nunca me satisfiz só em tocar. Eu gosto de entender tudo, processo de fabricação, timbres, captadores, tudo como funciona, é bacana isso. Mas voltando aqui à questão do Mogno, então tem essa característica de ter um som mais aveludado por causa dessa ressonância nas faixas médio graves ali, né? Vai enfatizar muito essa região. Por isso, inclusive, que é usada para guitarras Les Paul, muito, né? Para guitarra Les Paul e SG. E é uma madeira ameaçada de extinção. Hoje, as empresas que não têm estoques dessa madeira, porque tem empresas grandes que têm estoques para anos aí para usar. Ou tem que plantar, começar a fazer o plantio dessas árvores, mas é tudo com controle, né? Igual aqui no Brasil, uma madeira tem que ter nota fiscal. Inclusive, eu passei os documentários para vocês lá no grupo, não sei quem assistiu, mas alguns luthiers lá falam, o Zaganin, tem o cara da Benedetti, se não me engano, Guitars, né? Inclusive, ele mostra todo o processo de fabricação de uma Telecaster, né? Aí ele fala que ele vai construir, inclusive, uma Telecaster com um timbre mais próximo de uma Les Paul, porque ele bota 2 captadores humbucker, eles botam uma chave de 3 posições. Então é uma Tele-Paul, eu costumo chamar. Eu já tive uma guitarra assim, que era uma Telecaster visual, mas de timbre se aproximava mais de uma Les Paul, até por conta da configuração de captadores e de madeira que ele escolheu, né? Aí uma coisa que ele fala lá que me chamou a atenção, é que ele fala que a madeira que ele iria usar, ele tinha nota fiscal, nota com a liberação do IBAMA, tal, enfim. Tem todo um controle em cima disso. Então o Mogno tem essa característica. O cedro é uma madeira de baixa densidade e fácil manuseio, com bom sustain, estável e com timbre mais grave e aveludado. Então ele está mais próximo do Mogno, né? É muito utilizado na construção de corpos, braços e de guitarras e baixos. Reforço interno de violão, além de fundo de caixa de violão ou tam. Então algumas dessas madeiras também são utilizadas para violão também, né? Você vai ter o alder, que é essa madeira com a coloração um pouco mais clara aqui, também muito usada. No Brasil ela é conhecida como amieiro, né? É uma madeira muito usada na construção de corpos, né, de guitarras e baixos. É leve, rica em termos de timbre. É conhecida por ter um dos timbres mais equilibrados entre as madeiras, com doses iguais de grave, médios e agudos. Então, por exemplo, se você quer construir uma guitarra, o luthier vai te perguntar o que você quer usar pro corpo. É legal você obter essas informações, saber. O alder, por exemplo, ele tem uma faixa de frequência mais equilibrada. Não há um reforço nas frequências graves, nem médios, nem agudas. Fica ali, todas elas estão mais ou menos no mesmo patamar, no mesmo nível ali. Então
É uma madeira bem equilibrada. Então, se você quer uma guitarra com essas características, o alder é uma excelente opção. O maple também é uma madeira de coloração um pouco mais clara, né? Tem muitas variações do maple, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Aqui no Brasil ela é conhecida como Bordeaux, tá? É uma madeira resistente, tem essa característica e muito usada também na construção de braços e corpos de guitarra e baixo. Basicamente existem dois tipos de maple, chamado hard maple, tá? Aqui, e o soft maple, ou seja, o maple mais rígido e o maple um pouco mais macio, o que faz com que essa madeira possa ser usada em diferentes partes da construção de um instrumento musical. É muito usado combinado com outras madeiras por conter uma ressonância rica em frequências agudas. É muito usado também em tanto de instrumentos sólidos como os modelos Les Paul, ajudando a dar um brilho maior nessas guitarras. Tem um corpo construído em madeiras que enfatizam as frequências mais graves como o órgão. Então é muito comum numa Les Paul, numa Paul Reed Smith, guitarras desse tipo assim, você usar um tampo de maple, né? As minhas tajimas que eu tenho aqui, até aquela que eu postei para vocês lá, postei a foto da nova que tá para chegar para mim, azul, tem um tampo de maple, uma folha de maple, uma lâmina de maple que dá aquele visual. Aquela coloração azul é um tingidor, tá? A madeira não é azul, obviamente. Assim como a minha outra que eu tenho que é vermelha, eu tenho uma outra que é amarela, que eu até mostrei na aula passada. Não é a cor da madeira, né? Aquilo ali é um tingidor que eles colocam para deixar com aquele aspecto daquela cor, amarelo, vermelho, azul, verde. O Slash, né, guitarrista do Guns N' Roses, ele tem vários modelos de Les Paul de cores diferentes. Ele lançou há pouco tempo uma Les Paul meio esverdeada, ele tem uma que é meio avermelhada com as bordas, tipo um Sunburst, né, com as bordas pretas, né, então por aí vai. Então os caras vão experimentando para obter cores, né, visuais diferentes. E geralmente o maple está presente aí no tampo para dar esse visual. Aí você vai ter algumas variações do maple. Você vai ter o curly maple, tá? Que é esse primeiro quadradinho aqui. Você vai ter o flamed maple, que é as minhas guitarras. Geralmente as Les Pauls, Gibson também usa muito o flamed maple, que tem esse desenho, né? Meio como se fosse uma linha assim, mais escura. Você tem o quilted maple, que já vai ter um pouquinho diferente também o desenho. Você vai ter o spouted maple, que parece que tem os desenhos finos curiosos ali, que parece que foi desenhado com uma canetinha, assim, sabe, bem fininho. E você tem o bird's eye maple. Esse bird's eye maple é muito usado para braço de guitarra, tá? Não sei quem chegou a ver a guitarra nova do Edward Danui, né? Eu toquei na guitarra dele em São Paulo, na dele mesmo, né? Fiz um som com ela quando ia lançar lá no TDT de 2019 ou 2018, não lembro, foi o último que eu fui, né? E ela usa no braço esse Maple Bird's Eye. Cara, o Maple Bird's Eye é uma das coisas mais bonitas, assim, é uma madeira que tem uns detalhes, os desenhos muito bonitos. Depois vocês procuram na internet lá para pesquisar. Isso, o Sérgio colocou, a Quilted Maple lembra a pele de tigre, maneiro, são os desenhos bem interessantes, né? E você consegue com esse acabamento envernizado, com um corante ali, um tingidor, deixar a madeira da cor que você quiser, né? Para enfatizar, fica mais bonito ainda. Guitarras como PRS, a própria Tajima tem trabalhado muito com esses modelos novos, com esse tipo de acabamento. A Corte também faz isso. A Ibanez, né, também tem uns modelos que trabalham com esse tipo de top de maple, é bacana. E isso ajuda, né, não é só uma questão visual, ajuda a equilibrar um pouco as frequências. Porque se você tem uma madeira que puxa um pouco para as frequências mais graves, você bota uma em cima ali, que tem umas frequências, puxa para as frequências mais altas, vai dar aquela equilibrada, então isso é bacana. Você tem aqui o basswood, é uma madeira geralmente usada em guitarras com captadores de alto ganho, pelo fato dela não ter uma ressonância muito alta nas faixas dos médios graves. E quando são usados com distorções mais extremas, tendem a manter essa faixa de frequência de forma mais clara que em outras madeiras, né? Então, basswood é uma madeira um pouco mais barata, mas é uma madeira muito usada. Várias empresas usam. As guitarras Ibanez, por exemplo, as linhas mais baratas, geralmente usam muito basswood. Mas não estou querendo dizer que a madeira seja uma madeira ruim. A madeira dá para usar, mas ela é muito usada em instrumentos que tem um custo um pouco mais baixo, que é uma madeira um pouco mais barata, mais fácil de achar. E geralmente
o cara vai usar um ganho muito alto de distorção. Os caras já pensam, né, quando vai fazer o modelo, aí o cara pensa, pô, né, esse tipo de guitarra que eu estou fabricando aqui é uma guitarra para o cara fritar, para o cara tocar metal, ele vai trabalhar com uma distorção high gain, então não precisa de uma madeira que vai influenciar tanto no timbre, né? E o basswood responde bem quando o cara trabalha com altos ganhos, então usa essa aí, porque é uma madeira mais barata e acaba barateando o custo final do instrumento também. Você tem aqui o marupá, tá? Que tem essa coloração um pouco mais clara, né? Tem esse visual diferente também, né? É uma famosa madeira brasileira, muito usada na fabricação de instrumentos musicais. Popular substituto para o alder e o ash. Ou seja, quando você não tem o alder e o ash, que são madeiras importadas, uma opção muito usada aí é o marupá. Tá? Muitas guitarras tajimas, principalmente as primeiras, tá? Se utilizavam o marupá. Até hoje, às vezes se utiliza, né? Mas no começo se usava mais. Eu lembro de uma Tajima 635 que eu tinha, que é uma extrato que a galera costuma dizer que foi a melhor extrato que a Tajima fabricou. A galera tem esses saudosismos, né? E realmente a guitarra era muito boa mesmo. Era uma guitarra que era só envernizada que eu tinha. Ela tinha um escudo marrom, os captadores pretos, tinha um visual muito bonito. E a escala de rosewood, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse tipo de madeira, o braço era de marfim, também vamos falar do marfim. E o headstock da guitarra, a cabeça da guitarra, era aquela cabeça tipo Fender, década de 70. Né? É uma guitarra bem legal, toquei muito tempo com essa guitarra. E era feita de marupá, timbra muito bem também. Então, ela tem esse timbre próximo aí do alder e do ash. Né? Então, é uma substituta boa para isso. Falando do ash, ó, o ash tem uma sonoridade um pouco mais brilhante que o alder. E por sua maciez é pouco usada para braços de instrumentos musicais. Conta com duas variações, o ash e o swamp ash, que é mais leve do que o tradicional. Então isso é importante. Algumas madeiras vão ser mais comum serem utilizadas para corpo do que para braço, e outras vice-versa, mais para braço do que para corpo. O ash, por exemplo, não é muito utilizado, você não vai ver quase, tá? O ash para braço. Por quê? Porque o braço tem que ser resistente. O braço tem que aguentar tensões diferentes de corda, né? 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12, né? Então, se for uma madeira mais dura, é melhor para braço. Uma madeira mais resistente é melhor para braço do que uma madeira que não tem uma resistência tão grande. E o ash ele tem uma maciez um pouco mais alta do que as outras madeiras. Por isso, geralmente vai ser utilizada mais para corpo. Tá? O jacarandá, também conhecido como rosewood, né? Às vezes vocês veem em catálogos ou até em sites gringos, né? Rosewood é o nosso famoso jacarandá, ou madeira rosa, né? Tem uma coloração um pouco rosada, né? É uma madeira de alta densidade, com muito sustain, alta reflexibilidade, muito estável, timbre grave instalado. Existem dois tipos, né? Os brasileiros e os africanos. Então você tem o jacarandá brasileiro e o jacarandá africano. São muito usados na fabricação de escalas, fundos e laterais de instrumentos. As espécies brasileiras também estão ameaçadas de extinção. Um detalhe interessante, existem algumas empresas gringas que utilizam especificamente o Rosewood, o Brazilian Rosewood, você vai ver. A Paul Reed Smith lançou um tempo atrás uma guitarra que utilizava exatamente essa madeira brasileira. Né? Vinha lá na descrição técnica lá, Brazilian Rosewood, né? Ou o jacarandá brasileiro, seria basicamente isso. Tá? Galera, eu estou falando um pouco rápido aqui para a gente ganhar tempo, para a gente poder terminar esse assunto hoje, mas se tiver alguma dúvida pode me interromper por áudio ou pode postar no chat aí, tá? O ébano é uma madeira considerada aí uma das mais nobres do mundo, né? Tem essa coloração mais escura e densa, é uma madeira de altíssima densidade, muito sustain, alta flexibilidade, muito estável e o timbre bem centrado nas frequências médias, não caindo nem tanto para o grave, nem tanto para o agudo, fica ali mais ou menos no meio termo. Né? O ébano é muito usado às vezes para escala, né, de instrumento, a parte de cima do braço. Marfim, né, eu até citei ela lá atrás, uma madeira muito usada como substituto do maple, é resistente e sua cor se assemelha muito ao maple, parece muito, né? Sua densidade é boa e similar à dos jacarandás, apresentando diversos tipos de figuras, ou seja, são os desenhos, né? E podendo ser reta ou ondulada como o maple. Os instrumentos feitos com essa madeira têm um bom som, porém com um pouco menos de sustentação que o jacarandá. Com timbre agudo e grande resistência mecânica, ele é
muito utilizado na fabricação de braços de guitarra e baixos, né? E filetes decorativos. Às vezes aqueles filetes que só se utilizam para decorar o instrumento, deixar o instrumento mais bonito, né? Se usa o marfim para dar um visual mais sofisticado no instrumento. O marfim também é muito utilizado. Essa tagima que eu citei lá atrás, ela era o corpo de marupá e o braço de marfim. Aquilo acabava dando um visual legal. Então, de madeira, basicamente é isso. Falei de todas? Não, claro que não. Nem é minha intenção aqui esgotar, porque são muitas madeiras. E as empresas têm, como eu falei, experimentado madeiras novas, né? Aí às vezes você nem conhece muito da madeira. E às vezes também muda a nomenclatura de um país para outro. Às vezes tem árvores e tipos de madeiras que são naturais de um determinado país. Por exemplo, é igual o rosewood, o jacarandá brasileiro. Você não acha em qualquer lugar do mundo, né? Então tem esse detalhe também, né? Mas essas que eu citei são as mais comuns, são as mais utilizadas, tá? Vamos falar um pouquinho rápido aqui sobre as partes da guitarra. Vou tentar ser rápido, né? Algumas dá para ser, algumas coisas. Por que é importante estudar essas partes? Porque também influencia no timbre. Vamos lá, mão ou headstock, né? É a extremidade superior do braço onde se encontram as tarraxas. Não precisa explicar muito. Muda de desenho, de design, né? Mas a função basicamente é onde vão as tarraxas, né? Às vezes aqueles abaixadores de cordas, tal, ajuda no visual, mas tem pouca influência no timbre, né? Tarraxas, mecanismo giratório que serve para afinar as cordas, tensionando-as ou distendendo-as. Podem ser dispostas em linha, como é o caso aqui desse modelo Strato, né? 6 tarraxas do mesmo lado, né? Ou 3x3, que é o que acontece nas guitarras Les Paul, SG, né? Você tem 3 de cada lado. Existem alguns instrumentos que às vezes podem vir com um modelo específico, 4 tarraxas de um lado e 2 do outro, acontece, tá? Às vezes a marca tenta inovar, o headstock é diferente e tal, aí às vezes você vê isso, tá? Existem basicamente 3 modelos de tarraxas. Tem as tarraxas blindadas, as semi-blindadas e as abertas. As blindadas, como o nome já diz, ela é blindada realmente, né? São mais resistentes e tem o mecanismo dela, que é a engrenagem, totalmente fechada, totalmente blindada. Isso vai impedir que a sujeira entre, né, e acabe atrapalhando aí o funcionamento da tarraxa. Então são tarraxas mais confiáveis, mantém a afinação mais estável, né? As semi-blindadas são as tarraxas que tem uma capinha de metal como proteção. Mas é uma tarraxa que quando você desaparafusa, você consegue desmontar ela, tirar essa capinha, você consegue ver a engrenagem. A engrenagem que eu falo é igual a tarraxa de violão, né? Que é a tarraxa aberta, aquela tarraxa lá. Geralmente nos violões, você pega aqueles violões mais antigos, tô vendo aqui o Diego, aqui o violão dele lá, 3 tarraxas para um lado, dá para você ver a engrenagem direitinho ali. Isso aí é a tarraxa aberta. Aí a tarraxa semi-blindada é que tem a capinha, a maioria delas dá para você tirar a capinha, inclusive. Você desmonta e a capinha sai. Já é uma proteção, já é melhor do que a tarraxa aberta. E você tem a tarraxa blindada, que é tudo blindado, né? Dá para você abrir, dá para você ver como que é lá dentro, né? Obviamente a tarraxa blindada é melhor, mais resistente, mais firmeza de afinação, né? E existe também os modelos de tarraxa com trava, né? Como o nome sugere, ela trava a corda. Literalmente ela tem um dispositivo que pode ser manual ou automático que trava a corda, vai depender do tipo de tarraxa. Na minha Tajima vermelha, eu tenho uma tarraxa da Planet Waves, que ela é uma tarraxa com trava. E essa tarraxa ela tem um sistema bem interessante, que você só estica a corda, aí ela tem um parafusinho embaixo que você roda com a mão assim, ó, e ela trava. E você começa a enrolar, você não precisa nem dar voltas na corda. E ela vai, quando ela começa a rodar, ela mesmo corta a sobra da corda. Porque ela já trava a corda, você não precisa dar aquelas várias voltas, né, no poste da tarraxa. Existem outros modelos, eu tenho uma guitarra que também tem essa tarraxa, da Gotô, por exemplo, que você tem que travar com uma moeda, com uma chave de fenda. Ela tem uma fenda em cima, você passa a corda pelo orifício do poste da tarraxa e você trava ela, tá? Você travou, só começar a rodar, tá? Aí você talvez me pergunte, mas Ricardo, para que a trava? A trava mantém a afinação mais estável, é melhor do que as tarraxas que não tem trava, né? Por quê? A tarraxa que não tem trava, até a tarraxa, a corda se acomodar ali na tarraxa, às vezes pode dar
uma desafinada na guitarra, né? Às vezes um bend que você dá, um vibrato um pouco mais agressivo, você tira a corda do lugar ali um pouco e desafina. Tarraxa com trava, isso tende a não acontecer, é uma tendência de ou acontecer menos, né? Então é bem legal também. Mas naturalmente são tarraxas mais caras, tá? Geralmente guitarras que não são com microafinação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, guitarras mais caras vão vir com tarraxa com trava, tá? Mas não quer dizer que uma tarraxa blindada comum que não é com trava não segure bem a afinação. Tem tarraxas aí, por exemplo, a Gibson, ela usa tarraxa Grover, é uma marca muito boa, né? E uma tarraxa que segura bem a afinação. Pestana. Você tem a pestana, também chamada de nut ou nut, né, alguns falam. Peça que pode ser fabricada de latão, como na foto ao lado. Plástico, também tem um nut de plástico. E osso, ou também de fibra de carbono, que possui ali os veiozinhos, né, por onde passam as cordas. E mantém as cordas equidistantes uma da outra, né? Isso vai influenciar totalmente no timbre da guitarra. A pestana ou o nut de latão, né, por exemplo, que a Tajima fabricou alguns modelos na década de 90, ano 2000 ali, vai ter um som para cordas soltas, principalmente, mais estalado, né, por causa do latão. O nut de osso vai ter um som um pouco mais aveludado. Mas repare o seguinte, você vai perceber mais isso na corda solta. Por quê? Quando você pressiona em algum braço, você não vai ter tanta influência do nut. A corda passa a vibrar do seu dedo para frente, né, da onde você está pressionando. Mas quando você vai fazer algum acorde ou alguma frase, melodia, riff que envolva cordas soltas, você vai perceber a diferença, tá? Você tem aqui a trava ou locking nut, né, que é a peça que tem a finalidade de travar a afinação através de 3 parafusos de cabeça sextavada. Então, você tem essas plaquinhas aqui, ó. Cada plaquinha é responsável por travar 2 cordas. A primeira trava a primeira e a segunda corda, a segunda plaquinha a terceira e a quarta, e a última a quinta e a sexta, tá? Aí você tem um parafuso de cabeça sextavada que você usa uma chave Allen para travar. Para que serve isso? Para guitarras com a ponte Floyd Rose, ponte flutuante. Não só a ponte Floyd Rose, mas as pontes, você vai ter vários modelos da Ibanez, você vai ter a ponte Schaller, né? Ponte Gotô, vários modelos de ponte aí que sem ser o modelo Floyd Rose, que quando você usa, isso aqui mantém a afinação mais estável, né? Você pega um guitarrista igual o Van Halen, que foi o cara que começou a usar essas alavancadas mais agressivas, né? Foi um dos caras que logo instalou uma trava para poder manter a guitarra mais afinada. Porque a alavanca que esses caras usavam, ela subia e descia. A gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é a Floyd Rose. Ela subia e descia. Então você puxava a corda, afrouxava. Então às vezes quando você mexia, a corda mexia aqui no nut e às vezes ela não voltava para o mesmo lugar certinho onde ela estava. Com a trava você evita que isso aconteça, né? Então você consegue controlar melhor essa questão da afinação. Isso é bacana. Você vai ter os trastes, são pequenos filetes metálicos distribuídos ao longo da escala. Tem a finalidade de separar os sucessivos semitons, né, as notas de cada casa. Podem ser feitos de níquel, prata, inox e de bronze e latão. Bronze e latão não é tão comum de acontecer, né? Mas pode acontecer de você encontrar uns trastes aí de bronze ou latão, né? Os melhores trastes, na minha opinião, são os trastes de inox. Se vocês puderem trocar os trastes da guitarra de vocês, investir por de inox, não é barato, mas vale muito a pena. Vale muito a pena em vários fatores. Primeiro, durabilidade, que o traste dura pra caramba. Não é um traste que vai oxidar. Você não vai ter aquela... O traste, a corda não gera tanto atrito, né? Você desliza melhor para bends, para vibratos, e não desgasta tanto, né? Quem não gosta muito de trocar corda, deixa a corda enferrujar e toca, percebe que com o tempo aquilo vai fazendo umas pequenas valas do traste, vai marcando os trastes, né? Vai fazendo os dentes. Às vezes, come tanto os trastes que você tem que trocar, fazer uma retífica de traste ou trocar os trastes. É um serviço bem caro. Por isso é aconselhado, eu vou falar isso na aula sobre cordas, até você trocar as cordas com uma certa periodicidade, né? Mas os trastes de inox você não tem esse problema. E o traste de inox ele é muito macio. A minha guitarra pretinha, que é a minha guitarra principal, ela tem trastes de inox, né?
E é maravilhoso tocar. Ela é muito confortável. É a guitarra mais confortável que eu tenho para tocar. Então é muito bacana. Então fica a dica também. Os trastes também têm diferenças com relação ao tamanho. Esse tamanho vai se referir tanto à largura quanto à altura, né? Você vai ter o traste fino, o médio e o jumbo. Os trastes mais largos e mais altos, eles vão favorecer a tocabilidade e execução de algumas técnicas como ligados, tapping, bends, vibratos. Já os trastes menores, mais baixinhos, eles vão facilitar para execução de acordes, ritmos, né, levadas rítmicas. Aí o cara tem que escolher de acordo com o que ele toca mais, de acordo com a pegada, com os dedos dele. Eu particularmente prefiro trastes mais altos, eu gosto de traste jumbo, né? É legal. Eu lembro de uma vez, alguns anos atrás, que o cara da Tagine perguntou assim, se eu queria fazer alguma modificação na guitarra. Era uma Les Paul Memphis que eles mandaram pra mim. Eu falei, cara, troca os trastes pra mim, porque eu sabia que os trastes que eles vinham nela eram fininho e baixo, né? Aí ele disse, você quer o quê? Jumbo? Eu falei, cara, o que você tem acima de jumbo? Porque o jumbo já é o mais grosso, né? Aí ele falou, eu tenho traste de baixo, de contrabaixo. Eu falei, bota o traste de contrabaixo. Ele, você tá falando sério? Você tem? Tem. Ele botou, cara, eram os trastes altão, mas a guitarra é muito confortável. Porque quando a corda encosta, você tem mais área de contato, né? Então o contato fica melhor. Né? Mas não precisa disso não, o traste jumbo já rola de boa, né? Você tem os modelos super jumbo também, que tem uma espessura um pouco maior, tá? Eu não entrei em detalhes aqui de medidas, mas tem as medidas, né, que os luthiers vão usar. De tal medida é o fino, de tal medida é o médio, de tal medida é o jumbo. Vocês podem pesquisar isso depois. Isso vai influenciar no timbre? Vai influenciar. Por exemplo, o traste de inox, ele tem um timbre um pouco mais metálico, mais metalizado do que os outros trastes de níquel prata. O traste de níquel prata é o mais comum, né? O de bronze latão é menos comum de encontrar, tá? E a casa é o espaço separado por dois trastes, não precisa explicar muito, né? Onde os dedos pressionam para produzir o som das cordas. Então, a escala é a parte de cima do braço, né? É exatamente onde você vai encontrar fixados os trastes, né? Pode ser de uma madeira escura ou de uma madeira mais clara, como está mostrando na foto aqui. E na escala você vai ter as marcações, as bolinhas, ou pode acontecer de vir algum desenho trapezoidal, como nas guitarras Gibson, SG, pode vir aquele dente de tubarão, que vem nas guitarras Jackson, nas guitarras Ibanez, né? Também pode acontecer. No braço você também vai encontrar o tirante, ou tensor, que é essa barra no centro aqui, ó. Na aula que o Avestino vai dar, ele vai falar um pouco sobre regulagem, ele vai comentar um pouco sobre isso. O tirante é um parafuso que atravessa o braço por toda a extensão. O braço está aqui, então ele está por dentro. E ele ajuda a fazer ajuste no ângulo do braço, né? Para que isso? Questão de temperatura, do local que você está e a medida da corda. Às vezes a corda que você está usando é uma corda mais pesada. Uma corda mais pesada, ela tem uma tensão maior. Então ela vai fazer isso com o braço, ela vai puxar o braço para o lado dela. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o tensor e vai apertar. O tensor vai puxar para cá. A ideia é equilibrar a tensão do tensor, né, como o nome já diz, com a tensão das cordas. Porque se a corda puxar muito, a madeira pode empenar o braço e além disso as cordas ficam mais altas, né? A ideia é que o braço fique o mais reto possível, para que a ação das cordas fique mais baixa. Assim você consegue uma tocabilidade melhor, tá? Então o tirante, o tensor serve para isso. Né? Eu peguei uma guitarra, eu comprei uma guitarra usada e o cara usava a corda 0,8. Eu uso 0,10. Eu tenho que ajustar o tensor? Tem que ajustar. Porque o cara usava 0,8, é uma corda bem mais leve. Aí ela não tem uma tensão tão grande. Então provavelmente, se a guitarra estava regulada, o cara afrouxou o tensor para a madeira vir para frente, para poder equilibrar. Quando você bota uma madeira com uma tensão maior, o braço vai fazer isso, ó. Vai vir vai puxar assim, né? Aí você aperta o tensor para ele ficar reto, tá? Então esse jogo aí é bom você sempre observar, né? Isso vai influenciar na tocabilidade, no trastejamento, né? Que é um barulhinho que dá. O trastejamento é quando você bate uma corda numa casa e a corda encosta no outro traste da frente. Então ela não vibra sozinha, né? Completa. Enquanto ela está vibrando, ela encosta no outro traste, acaba dando um barulhinho, a nota não sai definida, né? Isso pode acontecer por vários fatores. Pode ser o traste que está desnivelado, pode ser o tensor que está desajustado, por aí vai.
Nessa foto aqui, eu esqueci de falar que tem esse nut aqui, igual esse nut da Tajima, que é o Huller Nut, que era um nut que a Tajima usou durante uns anos, né? Que ele tem essas pecinhas aqui, são pecinhas de metal que rolam, elas fazem esse movimento. Tá? Ela é de metal, então esse rolozinho, ele tem um veio ali onde a corda passa e ele promete dar como é que eu diria, uma estabilidade maior na afinação, porque quando o cara dá um bend, o vibrato ou usa alavanca, o Huller mexe também, ele vai para frente e vai para trás junto, então não tira tanto a corda do lugar, tá? É o que eles prometem. É legal, eu tive uma guitarra com o Huller Nut também, eu acabei esquecendo de comentar sobre ele. Beleza, uma peça muito importante também é o braço, tá? Uma peça única, onde estão todos os itens abordados até aqui. O braço também pode variar seu design, tamanho e madeira utilizado de acordo com o projeto, modelo ou fabricante. Sobre a junção do braço ao corpo do instrumento, pode ser feita de 3 formas e cada um influenciará de forma diferente no timbre. Veja algumas imagens retiradas do site Luthieria Mundo das Cordas. Quem quiser depois, você clica nesse site, tem muita coisa legal lá de luthieria, dicas sobre regulares, sobre captadores, e eu tirei essas imagens aqui de lá, né? Você tem a primeira opção aqui, é o braço colado, chamado set-in, né? Não vou nem ler o texto aqui, mas é os braços que geralmente muito comuns em guitarras Les Paul, SG e Flying V, os modelos mais conhecidos da Gibson, né? Como a imagem já mostra, o braço é literalmente colado ao corpo da guitarra. A Tajima que eu comentei para vocês aqui da década de 90 tem um detalhe interessante. O braço dela era aparafusado, igual aqui, ó, igual das guitarras Strato, né? 4 parafusos. Essa guitarra, quando eu peguei, ela estava toda surrada e eu mandei ela para a fábrica da Tajima em São Paulo para eles reformarem para mim. Então eles pintaram para mim, eles deram uma geral na guitarra, pintaram ela todinha para mim. E eu lembro que na época eu pedi pro cara, eu falei, cara, você não consegue colar esse braço para mim não? E cara, eu acho que dá, você quer? Quero. Aí ele conseguiu. A minha guitarra hoje é um braço colado, mas ela não era, o braço dela era parafusado, né? E melhorou bastante no timbre. Por quê? O braço colado, imagina que a madeira entra e você tem mais contato da madeira com a madeira. Da madeira do braço com a madeira do corpo. Então você vai ter mais sustain, né? Você vai ter um timbre mais encorpado, mais aveludado, né? Que é comum em guitarras Les Paul, em guitarras SG, em guitarras Flying V, né? Guitarras que geralmente são esses modelos aí Gibson, né? Então é legal. Mas o braço parafusado também é bacana e é muito usado aí por várias marcas. Fender usa, né? Braço parafusado, a Ibanez, deixa eu ver mais quem. A Sir, né? Vai usar braço parafusado e várias outras marcas, várias empresas aí utilizam braço. Só que vai ter uma diferença no timbre, não tem jeito, né? Aí você sempre pergunta, Ricardo, qual que você prefere? Cara, aí depende do timbre do instrumento. Por exemplo, o timbre característico do modelo Stratocaster é de um braço parafusado, né? Todos os detalhes da construção, todas as características da construção de um modelo Stratocaster geram, né? Vão gerar aquele som que a gente está acostumado a ouvir no Stratocaster. Então eu gosto. Por exemplo, um dos caras que eu mais gosto de timbre de guitarra que usa Strato é o Ian Timmons, né? Que eu tive até privilégio de tocar com ele, cara. O som dele de Strato é uma das coisas mais lindas do mundo. Se eu tocasse de Strato, eu queria ter o som de Timmons, que seria meu sonho, que é um timbre maravilhoso. E é braço parafusado, tá? Então depende muito do som que você quer, tá? Mas é uma informação interessante. E você vai ter também o braço inteiriço, que como o nome já sugere, é uma peça só. Braço e corpo é uma peça só. É mais difícil você ver instrumentos assim, geralmente, mas é contrabaixo que vem com braço inteiriço, né? Exige muito conhecimento do fabricante, do luthier, a pessoa que está fabricando para fazer braços assim. O braço inteiriço, que é uma peça junto com o corpo, tá? Às vezes você tem o braço inteiriço, o tronco, né, e as outras partes são coladas, né? Tipo, lembrando um pouco aquele modelo DeLogue do Les Paul que a gente falou nas aulas anteriores, né? Porque às vezes é difícil achar uma peça grande que tenha um espaço para você tirar o corpo também, mas às vezes acontece de você achar, tá? Mas o braço inteiriço tem essa diferença e tem um sustain fantástico, porque a madeira vibra tudo junto ali, né? Em toda a sua extensão. A madeira do braço é a mesma madeira do corpo, então é bacana.
Outro ponto importante de observar é o perfil do braço. Isso aqui é muito interessante na questão da tocabilidade. Você achar o tipo de perfil que se enquadra mais com a sua mão, com o tamanho dos seus dedos, tá? Ó, pode variar muito de acordo com a marca, o modelo e até mesmo o ângulo do instrumento. E existe uma infinidade de espessuras e larguras que um braço pode ter. Os formatos mais conhecidos são o CDV, o Medium V e o Soft V. Tá? Aí nas imagens aí dá para vocês entenderem. Ó. Você tem o formato U, tá? Que esse formato U aqui é muito usado pela Gibson, tá? A minha guitarra Tajima, as minhas guitarras Tajima são praticamente todas com o formato U, tá? O formato C é um formato de braço de Fender, geralmente, é um braço mais fininho. Durante alguns anos eu tive uma Strato Edward Danui Signature e ela era o formato C, era um braço mais fininho. Tem gente que gosta pra caramba, que fica mais para frases mais velozes, técnicas assim, mais rápido, né? É bacana. Você tem o D, que geralmente é utilizado por guitarras Ibanez, né? Guitarras com esse perfil mais moderno, guitarra ESP, LTD, né? Ela é parecido com o U, só que ela é um pouquinho mais achatada. Legal também para técnica, para frases mais rápidas também. Você vai ter o modelo V, que é um pouco mais difícil de achar, mas você acha. O Medium V e o Soft V. Tá? Isso é interessante, porque às vezes você não se adequa ao modelo de braço. As minhas guitarras Les Paul que eu tenho, todas elas têm um braço mais grosso, que é o braço baseado nas Gibson Les Paul da década de 60, 70, que eles faziam o braço mais largo mesmo, mais grossão. Eles até apelidavam esse braço de taco de beisebol, né? Então eles falavam, é muito comum os americanos, às vezes até em entrevista, alguns guitarristas falam assim, não, essa guitarra aqui eu gosto dela porque ela tem aquele braço taco de beisebol. Pô, taco de beisebol? É porque os caras, eram os braços que eram mais grossos e os caras acabaram apelidando como taco de beisebol por causa da grossura do taco de beisebol, né? Geralmente as guitarras Gibson tinham esses braços, taco de beisebol, e as Fenders e as Telecasters, a Stratocaster e Telecaster, tinham os braços um pouco mais finos. Geralmente nesse modelo C e no modelo V, tá? É comum de vocês acharem. Então é interessante observar. De repente você não sabia disso, pega a tua guitarra depois e tenta descobrir qual é o tipo de forma do seu braço aí, né? O perfil do braço, ok? Bom, aqui como eu falei, a gente vai falar rapidinho de captador hoje, porque eu vou ter uma aula específica semana que vem só sobre isso. O que é o captador? É um rolamento, né, uma bobina que envolve uma barra magnética, um ímã. Então você tem uma barra, um ímã ali com um enrolamento de cobre em volta. Tem a função de captar o som das cordas e transformá-lo em sinal elétrico, que será posteriormente enviado ao amplificador de som. Algumas pessoas erroneamente vão falar assim, o captador é o microfone das cordas, né? Tá certa essa explicação? Não, não tá certo. Dá para entender o que o cara quis dizer, mas por que não é uma explicação muito adequada? Porque o microfone ele capta qualquer som, tá? O microfone ele capta qualquer barulho. Por exemplo, eu estou até com um pouquinho de calor aqui porque eu estou nesse ambiente improvisado hoje. Eu falei com o Diego no começo, que ele entrou mais cedo. Eu estava falando que meu estúdio está em reforma, né? Então eu estou num ambiente que esse aqui é o quarto da minha filha estudar. Eu vim para cá, montei meu computador aqui para poder dar aula para vocês hoje. E essa sala aqui, ela é meio quente, então tem que botar um ventilador. Mas o microfone que me dá o webcam que eu uso aqui, ele pega o barulho do ventilador. O ventilador tá perto, ele fica... O barulho é assim muito grande. Eu tive que desligar para poder dar aula para vocês, senão vocês iam ficar com esse barulho incomodando o tempo todo. Por quê? Porque o microfone ele capta qualquer som, qualquer barulho. Ele não vai distinguir o que é voz, o que eu devo captar, o que eu não devo captar. Né? Então o captador ele não capta qualquer som. Né? E ele capta o quê? Só a vibração das cordas. Na realidade, o que ele vai fazer é captar a vibração das cordas. Eu vou falar de forma bem rápida, porque na aula que vem eu vou detalhar mais. Ele capta a vibração da corda, que é mecânica, transforma em impulso elétrico, o sinal elétrico, que vai ser enviado ao amplificador. Do amplificador vai para o alto-falante vai fazer esse processo de transformar esse sinal elétrico em som, novamente. Então há uma transformação de uma energia em outra energia. É isso que o captador faz. Explicando rapidamente, que como eu falei, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Você vai ter basicamente dois tipos. O single, chamado single coil, ou captador simples, que você tem uma bobina só. E você vai ter o humbucker. Nós falamos sobre isso na aula passada. O hum
é a expressão que os americanos usam para falar do barulho. O hum. A gente fala, né? Hammer. É uma expressão que a gente usa para tentar explicar o barulho que um captador single faz. Principalmente quando você liga a distorção. Ele tem um barulho, um ruído que é inerente ao funcionamento dele. Faz parte, você não consegue tirar. Né? Se o captador é simples, né? O bobina simples, ele vai ter barulho. Então o Seth Lover, que era o engenheiro da Gibson, que desenvolveu o captador humbucker, que ele percebeu quando você ligava duas bobinas juntas, invertendo a polaridade uma da outra, né, você cortava esse barulho. Né? Só que acabou gerando um tipo de som também, porque ele não só cortou o ruído, mas ele deixou o som mais forte, porque afinal você tem duas bobinas trabalhando juntas. Então você dobrou a potência do sinal. Né? Alguns músicos gostaram, outros músicos não. Preferiram, vou continuar trabalhando com o meu single coil aqui com o humbucker, com o ruído, né? Porque o som dele me agrada mais. Tá? Aconteceu isso. Depois as empresas começaram a desenvolver captadores que cortavam o ruído, mas continuavam mantendo a característica de um timbre de um single coil. Mas basicamente é isso. Um captador single, ele tem uma bobina, né? Uma barra magnética aqui, um ímã. Quando você tira, você tem um rolamento de cobre ali, e ele tem essa função de captar a vibração da corda e transformar num sinal elétrico. E o humbucker, você tem duas bobinas trabalhando ao mesmo tempo. Tem muitas outras variações que a gente vai falar na outra aula. Tá? Aí a ponte, você tem a ponte fixa, que é a peça metálica por onde passam as cordas, que possui carrinhos móveis, que são essas pecinhas aqui. Ó. Por que são chamados de carrinhos? Porque quando você vai fazer o ajuste de oitava da guitarra, que é um ajuste para a guitarra ficar mais afinada ao longo do braço, a roda do parafuso ele vai para frente e vai para trás. Né? Então o carrinho anda, por isso que o nome é carrinho. São essas pecinhas aqui. As pontes que têm carrinhos individuais são melhores para fazer ajuste. Tem algumas que não tem. Tem alguns modelos de Telecaster que é um carrinho para cada par de corda. Então é um carrinho para primeira e para segunda, um carrinho para terceira e para quarta, um carrinho para quinta e para sexta. Tá? Então o ajuste não é tão preciso. Tá? Então o carrinho basicamente serve para isso, para você ajustar a oitava e para ajustar a altura da corda em relação ao instrumento. Tem dois parafusinhos ali que você sobe e desce para abaixar ou descer a altura da corda. Aqui você tem a ponte Floyd Rose, que é o chamado ponte flutuante, que é uma ponte um pouco mais complexa, que vai ter um monte de pecinha aqui e tal. Você tem a alavanca, você tem a trava dos saddle, né, que é os carrinhos, né? Saddle ou carrinho é a mesma coisa. Ela é um pouquinho mais difícil de ajustar, você tem que tirar aqui esse modelo, aí puxa, aperta, é um ajuste bem mais delicado. Você tem o segurador de cordas, que é um cubozinho de metal que trava a corda aqui. Você tem a microafinação. Um detalhe interessante, as pessoas acham que guitarra com microafinação é aquela pecinha que vai lá no nut. Tá? A guitarra tem microafinação e acha que é aqueles parafusinhos que tem aqui, lá no braço da guitarra, no finalzinho. Não, a microafinação são esses pequenos parafusozinhos aqui, microafinadores. Por quê? Se a guitarra está travada pela trava ou pelo locking nut que a gente falou lá atrás, às vezes você tem que fazer um pequeno ajuste de afinação. Aí você faz na ponte, rodando esses parafusinhos aqui, tá? Quem já está acostumado a usar guitarra com Floyd Rose, microafinação, sabe do que eu estou falando. Então você faz pequenos ajustes aqui. Ricardo, se a guitarra desafinou muito e esse parafuso aqui não é o suficiente para que eu acerte a afinação, aí você vai ter que pegar uma chave Allen, ir lá na travinha, destravar e afinar pela tarraxa, né? Da forma tradicional, tá? Então a guitarra Floyd Rose tem essas coisinhas, ela é uma guitarra bem mais delicada. Inclusive alguns músicos deixaram de usar a guitarra com Floyd Rose por conta de problemas para tocar ao vivo. Um exemplo é o Paul Gilbert, guitarrista do Mr. Big. Durante os anos, no começo da carreira dele, ele usava muito guitarra com microafinação, Floyd Rose e tal. Aí, do nada, ele mudou assim, no meio da turnê, ele mudou, começou a usar a guitarra com ponte fixa, que é aquela outra ponte estilo Fender, né? Aí foram perguntar para ele falou assim que eles estavam tentando economizar na turnê, né? E eles tiveram que dispensar o hold dele. Então quem estava fazendo a manutenção nas guitarras era ele mesmo. Ele não tinha um músico, um técnico de guitarra para poder fazer a manutenção dos instrumentos dele. E ele falou que em alguns shows ele teve sérios problemas na Floyd Rose.
né? Ele não estava muito habituado a regular, ele falou assim, aí ele, cara, isso aqui é muito chato para regular, para manter, eu vou começar a usar a guitarra ponte fixa. E ele começou a usar mais guitarra ponte fixa. Hoje, basicamente, a maior parte do tempo ele só usa ponte fixa, por causa da Floyd Rose. Agora, tem músicos que fizeram o seu estilo baseado na Floyd Rose. Van Halen, Steve Vai. Imagina o Steve Vai tocando sem alavanca, tocando sem Floyd Rose. Steve Vai usa muito. O Satriani também usa, não tanto quanto o Steve Vai. Steve Vai é o que mais usa, né? Acho que é o que mais abusa. Você tem outros músicos que vão usar bastante alavanca. No Brasil a gente tem o Eduardo Danui, que usa muito. Você tem o Kiko Loureiro, faz umas frases usando bastante ponte flutuante. Você vai ter o Michael Lee Firkins, que é um guitarrista muito bom também, que usa bastante. Você vai ter o Scott Henderson, que é um guitarrista de blues que usa muitas frases. Jeff Beck, cara, usa bastante. Cara, se vocês não conhecem esses guitarristas que eu estou citando, pesquisem depois. Eles usam bastante frases com alavanca, é bem legal, né? Mas é uma guitarra que dá mais trabalho. Alavanca ou trêmulo, sistema que quando acionado produz um efeito de distensão sobre as cordas, desafinando-as momentaneamente. Você vai ter vários tipos de alavancas, tem inclusive a ponte, aqui eu falei da ponte fixa e da ponte flutuante, mas você tem outros modelos, tipo a ponte, as pontes Bigsby, que vem nas guitarras Gretsch, né, que é uma ponte mais antiga. Algumas Gibsons mais antigas vinham com a ponte Bigsby também, que é um sistema que também você sobe e desce a afinação, né. Tem outros modelos, mas esses dois aqui são os mais comuns. E eu não coloquei aqui também a ponte Tuneumatic, que é a ponte que vem geralmente na Les Paul, na SG, porque a gente já tinha falado lá atrás delas, então não tinha necessidade de falar aqui novamente, ok? Os knobs, são os botões que controlam o volume e tonalidade dos captadores, vão variar de acordo com o modelo, né? Uma guitarra Stratocaster, por exemplo, o knob de volume controla o volume geral. Então você tem um knob de volume e ele é o volume de todos os captadores. Se você abaixar, você zera tudo. E você vai ter dois knobs de tone, como está mostrando na foto aqui. Um vai regular a tonalidade, né, grave e agudo do captador do braço, e o outro do captador do meio. Não tem um knob para o captador da ponte, tá? É só para o captador do braço e do meio. Já numa guitarra Les Paul, você tem 4 botões, 4 knobs. São 2 de volume, um para cada captador, e 2 de tonalidade, um para cada captador também, né? Isso eu acho bem legal da Les Paul, porque você consegue abaixar e aumentar o volume do captador independente do outro. Você pode deixar um captador com volume mais baixo do que o outro, para mudar a dinâmica numa música. Alguns guitarristas usam muito um recurso de você abaixar totalmente o volume do braço, do captador do braço, e você ir na chave e movimentar rapidamente. Aí você corta o som, fica intermitente o som, né? Você dá uma nota, por exemplo, porque um captador está com o volume zerado e o outro captador está com o volume todo aberto. Então você troca de captador, some o som. Você volta para o captador, o som aparece novamente, tá? Quem nunca viu isso aí, faz o teste, que é bem legal. Você toca uma nota, faz um vibrato, deixa ela soar e vai na chave com o volume do braço zerado. E você... Então, um efeito bem legal também, né, na hora de um solo, na hora de um improviso. A chave seletora, como o nome já diz, vai selecionar o captador que você quer, né, você pode manter mais de um captador ligado ao mesmo tempo, né? A configuração comum da chave seletora de 5 posições, na primeira posição você está só no braço, só na ponte. Na posição 2, que é a posição intermediária, você vai estar com o captador da ponte e o captador do meio. Você vai ter um som mais médio agudo. No meio, que é a posição 3, né, só o captador do meio. Som mais médio. A posição 4, que é intermediária, mistura o captador do meio com o captador do braço. Sons médios graves. E na posição 5, que é todas para cima, apenas o captador do braço. Sons mais graves. Isso é legal lá da Strato, né? Você tem 5 posições. Então você vai variando as posições, toda para baixo com o captador da ponte, toda para cima com o captador do braço. E você tem as posições intermediárias. Então você tem vários timbres diferentes, tá? E você vai ter também as chaves de 3 posições de uma Les Paul, né? Que na posição 1, toda para baixo, você vai estar apenas no captador da ponte. Você vai ter os sons mais agudos. Geralmente, o captador da ponte é usado para riffs, para solos mais agressivos, quando você quer aparecer mais, né? E do braço é quando tem aquele som mais aveludado, usa muito para arpejos, para palheta alternada, para esse tipo de coisa. E as posições intermediárias, né, tanto para Les Paul quanto para Strato, geralmente você vai usar para ritmos, né? Tanto para ritmos com guitarra limpa, quanto para
dedilhados, né, quando você vai fazer, é bacana também. Né? Então, posição 1, captador da ponte, sons mais agudos. Posição 2, que é intermediária, captador da ponte e braços juntos. E a posição 3, que é só o captador do braço, que vai ter aquela sonoridade mais encorpada. Aí você vai ter aqui o jack, que é o orifício onde se conecta o plug do cabo, não precisa nem falar, nem explicar. Nas guitarras Strato tem essa capinha de metal aqui. Nas Les Paul por baixo, né? Pode variar também de algum modelo para o outro. A placa ou pickguard, né? Algumas guitarras, como os modelos Stratos, vêm com essa placa acrílica que serve para resguardar a parte elétrica do instrumento. Por quê? A parte elétrica do instrumento está debaixo daquela placa. É uma guitarra chatinha. Essa é uma desvantagem da Strato, por exemplo. Porque a Strato, se você tiver que fazer uma manutenção nela, você tem que desmontar tudo. Tem que tirar as cordas, tirar o escudo, para poder ver a parte elétrica dela, porque a parte elétrica dela fica debaixo do escudo. Né? Então você não consegue ver por trás. Já a Les Paul tem essa vantagem. Você tem um escudo atrás do instrumento onde fica soldado ali as peças, né, nos potenciômetros. Então é mais fácil de fazer uma manutenção rápida, né? Você não precisa desmontar a guitarra toda. As guitarras Strato, a placa tem essa função. Repare que os captadores e os knobs e a chave seletora são presos nela, tá? Então tem essa função e não é uma função só estética. Agora, algumas guitarras vão ter uma placa, um escudo só como função meramente estética. As minhas Les Paul, por exemplo, todas elas vêm de fábrica com escudo. Eu tiro. Eu estou vendo aqui a Les Paul do Diego na parede, ela está com um escudozinho lá, tá? Esse escudo não serve para nada no Les Paul, é só para dar um visual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tiro, eu acho mais legal, gosto, né? Sem o escudo, eu gosto da guitarra sem o escudo. Mas todas que vêm para mim, vêm com esse escudozinho, essa plaquinha. Aí o nome pickguard, né? É guarda-paleta, para evitar que a paleta bata, né? E arranhe a pintura. Mas, cara, guitarra quanto mais surrada, eu acho que tá legal o visual. Né? Tem um perfil que eu sigo, que os caras às vezes postam umas fotos, né, lá no Instagram das guitarras velhonas. Eu acho massa a pintura trincada, arranhada. Claro, eu sou mal cuidadoso com o instrumento. Mas a guitarra, quando ela tem aquelas marcas de uso, é bacana, eu acho, né? É a história do músico, né? Eu acho legal isso aí. Mas eu tiro o escudo porque eu acho o visual sem o escudo mais bonito. Você tem a S335 também, que é aquela semiacústica, né? Também vem com o escudo ali. Então, tem guitarra que vai vir escudo ali só para enfeite e outros para proteger a parte elétrica e para fixar os captadores e tal. Aí cada marca vai fazer o seu modelo. E por último aqui, terminando aqui a nossa aula hoje, consegui acabar. Você vai ter os prendedores de alça, não preciso nem explicar. As pecinhas que servem para prender as alças. Existem alguns modelos de prendedor de alça que vem com uma trava, que na realidade você parafusa São duas peças, né? Você tem que trocar o prendedor de alça da guitarra, essa peça aqui você troca, é outra. E ele vem com uma outra peça que encaixa aqui. A Basso, que faz correias, uma empresa que me patrocina também, eles têm essa trava para correia. É muito legal, principalmente para a guitarra Les Paul, que é mais pesado, SG também, porque corre o risco de vez em quando a correia soltar e você deixar o instrumento cair. Né? Não só para esse tipo de guitarra, às vezes até guitarras como Ibanez. Não sei quem viu aí, tem um vídeo no YouTube do Kiko Loureiro, ele vai fazer uma jam com o guitarrista Guthrie Govan e a guitarra dele cai no chão. Não sei se vocês viram esse vídeo, senão vocês pesquisem, bota no YouTube lá, Kiko Loureiro deixando a guitarra cair. Ele tá tocando assim e começa a tocar, a correia solta. Correia solta e cai, pá, a guitarra dá aquele barulhão, bate no chão. Ele já pega assim, rápido, fica todo sem graça, mas acontece com qualquer um, né? Aí eu brinquei assim, se ele tivesse com uma trava da Basso, não teria acontecido isso. Não é só a Basso que fabrica, tem outras empresas que fabricam também. E a trava é exatamente legal para isso, só que não solta, a correia não solta. Você botou lá, ela fica travada. Se você quiser tirar, você tem que puxar o pinozinho central, aí ela solta e você tira a correia. Tá? Algumas você tem que apertar, a da Basso você tem que puxar. Você puxa, você encaixa. Vai tirar, você puxa de novo e desencaixa. Tá? Então é uma opção legal aí para quem usa guitarra Les Paul principalmente, mas para outros modelos também rola, como eu citei o exemplo aí, o Kiko Loureiro, a guitarra dele caiu, é uma Ibanez leve, uma guitarra, né? Enfim, pela queda que a guitarra tomou ali, deve ter ficado umas marquinhas ali, deve ter machucado a pintura, arranhado, deve ter desafinado, enfim, não é nada legal, né? Tudo bem que ele é patrocinado, mas os caras não mandam guitarra para ele todo dia, né? Então é legal cuidar.
E é isso, eu falei bastante, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, gostariam de aproveitar para tirar aí, ou algum comentário, acrescentar mais alguma coisa, enfim, fiquem à vontade aí para... Uhum. Sua, sua guitarra é uma SX, né? Sua guitarra é uma Shelter SX? É isso aí. Cara, e isso aí é o primeiro passo para você conseguir o timbre que você quer, saber o equipamento que você tem. Tá entendendo? Mas pode continuar, pode falar. Bacana, fico feliz em ouvir isso. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Aham. Aí, tá vendo? É legal, tá vendo? É legal saber essas coisas, cara. Sabe? É isso aí. E isso é o primeiro passo, cara, é conhecer o seu equipamento. Há pouco tempo um aluno meu, ele comprou uma pedaleira, ele também não tem muita experiência nisso. Ele comprou uma pedaleira antiga, uma pedaleira da Korg, né? Não lembro agora o modelo, cara, mas é uma pedaleira um pouco mais antiga, já saiu de linha, não está fabricando mais. Mas é uma pedaleira bacana, dá para você tirar um som legal com ela. E eu dei algumas dicas para ele, ele levou a pedaleira na aula, a gente timbrou ali junto, tal, foi mexendo nos botões. É claro que eu coloquei um som que para mim era legal. Falei, cara, o som é muito pessoal. Eu vou colocar para você que vai você ter uma ideia, para a gente ir mexendo junto para você aprender, né? É o que faz, mas é legal você procurar o seu som. Mas eu falei assim com ele, mas tenha em mente uma coisa, leia a porcaria do manual. Leia, estude o seu equipamento, saiba o que seu equipamento faz, igual uma pedaleira, a taxa de bits dela, a resolução que ela tem, quantos efeitos ela tem, como que ela trabalha, se você consegue mudar a cadeia de efeitos, que é algo que a gente vai falar em uma das aulas aqui. Não fique preso. Nós, vamos ser sinceros, nós brasileiros, a gente tem a mania de comprar os produtos, os equipamentos e não estudar. O equipamento a gente vai fuçando. Eu estou com o celular aqui, o cara compra o celular, o que ele faz? Ele tira da caixa e começa a mexer. Não é assim? A gente vai fuçando aqui, fuçando ali. A gente vai na tentativa e erro, até acostumar com o equipamento. Aprende. Só que tem muita coisa que às vezes são coisas assim que estão meio escondidas e que no manual você vai ficar sabendo o que o equipamento faz. Então eu indico você fazer isso, estudar o manual, estudar o consumo do pedal. A gente vai ter uma parte que a gente vai falar sobre alimentação, fonte, essas coisas. É importante você saber quanto que o seu pedal consome, além da voltagem. O seu pedal o quê? É 9, é 12, é 18 volts? Ele é corrente alternada, é corrente contínua? Tudo isso vai influenciar no timbre e no manuseio, né? Então é importante, assim como o Diego comentou aqui, o Sérgio também, assim como é importante você conhecer o seu instrumento. Pô, minha guitarra é Mogno, pô, então eu já sei que ela vai enfatizar as frequências X, Y, Z. Pô, minha guitarra é de marfim, então por aí vai. Então, quando você conhece melhor o equipamento, fica mais fácil para você chegar onde você quer chegar, né? Então isso é bacana. Fiquei feliz aí de ouvir o comentário do Diego e do Sérgio também. E é isso. Não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta aí. Podem ficar à vontade para fazer aí. Beleza. Diego, mais alguma pergunta? Valeu, valeu. Vocês também. Miguel, um abraço aí para todos. Semana que vem a gente se vê, então, falando aí de cordas, captadores, palhetas, tá? E na outra semana a aula já com o Maurício Fernandes. Um abração, a gente se vê aí na próxima semana.